Alô, amigos do Sport TV, falamos aqui do Morumbi, em São Paulo, temperatura de 15 graus. A partir de agora acompanhamos todas as emoções do Brasileirão 99. Vamos às escalações de Palmeiras e Corinthians, começando pelo Corinthians. Carlos Lima. Dida, o goleiro 1, César Prates 2, João Carlos 3, Nenê 4 e Augusto meia dúzia. Vampeta 5, Rincon 8, Marcelinho 7, Ricardinho 11, Luizão 9, Edilson número 10. Agora a escalação do Palmeiras com Paulo Lima. Marcos 1, 2, Zé Maria, 3, Roque Júnior, 4, Galiano, 6, Júnior, 5, Rogério, 8, César Sampaio, 10, Alex, 11, Zinho, 7, Paulo Nunes, 9, Pena, o técnico Luiz Felipe Scolari. Quem apita a partida é Edilson Pereira de Carvalho, da Federação Paulista. Seus auxiliares Valdeci Justiça e Marinaldo Silvério. Luiz. Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Palmeiras. Campeonato Brasileiro 1999. Zé Maria jogando hoje no lugar do Arce. Paulo Nunes. Augusto na marcação, Paulo Nunes saiu com bola e tudo. São os primeiros movimentos de Corinthians e Palmeiras para você. Corinthians, líder absoluto do campeonato, melhor campanha, melhor aproveitamento. O segundo melhor aproveitamento do campeonato é do Vasco da Gama. O Vasco foi o time que disputou menos jogos no campeonato. 0 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras aqui em São Paulo. Galiano jogando improvisado na zaga. Este é Rogério. César Sampaio voltando ao time. Roque Júnior. Zé Maria vai trocando passes o Palmeiras. Pena. Ele ajeita na entrada da área, bateu Alex. Rogério ficou com a sobra. Rogério, numa falha incrível da defesa do Corinthians, no primeiro minuto de jogo, Rogério aproveitando a furada do Augusto. 1 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. Daniel de Paula. Lamentável esse lance do Augusto. Você vê que ele chuta o chão, toca com o bico da chuteira na grama. E aí ele perde o equilíbrio, não encosta na bola e sobra livre para esse número 5 aí do Palmeiras, que além de volante, um homem importantíssimo na proteção, também é um elemento surpresa. Tanto é que ele estava à frente do Pena, que veio buscar a bola na intermediária, arriscou um chute que bateu no Alex, ia sobrando para o Augusto livre. O Rogério acreditou e acabou abrindo o placar. Palmeiras e Corinthians é isso aí mesmo. O Corinthians entra superior em campo, mas de repente sofre um gol como esse por falha individual, que o Palmeiras também não costuma perdoar. Sai o cruzamento para o Luizão. Marcos. Começa a toda velocidade o clássico. Escanteio. Luizão quase empatou de cabeça. 1 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians aqui no Morumbi. Marcelinho sempre perigoso nas cobranças de bola parada. Impressionante, o jogo começa em altíssima velocidade. Corinthians por 2 vezes quase empatou. Temos 2 minutos no primeiro tempo. Augusto tocando para o Ricardinho. Vamos ao detalhe no gramado com Paulo Lima. E o detalhe é que o Rogério hoje completa o jogo número 200 com a camisa do Palmeiras. Ele que está já está há 3 anos no clube, chegou no Parque Antártica no dia 8 de setembro. Olha o Corinthians, Luiz. Marcelinho com a bola dominada. Faz o cruzamento, Edilson! Marcos! 3 minutos eletrizantes, espetaculares, para você curtir de novo. Edilson de cabeça, Marcos salvando o Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Ricardinho cobrando o escanteio na pequena área. Galiano tirou de cabeça. Zinho, Júnior com muito espaço. Alex fica pelo meio. Paulo Nunes na esquerda, Júnior com a bola dominada. Que jogaço! Chegamos agora a 4 minutos no primeiro tempo.
Alex. Pena. Bonita bola. Pruzinho. Bateu. Rogério ganha. Falta marcada. Falta do Augusto. O Corinthians está com muita pressa. Depois que tomou o gol, e tomar o gol num clássico a 1 minuto de jogo complica, realmente dá uma pressão muito grande, muda toda uma estratégia, Luiz, mas não precisa ter pressa. O Corinthians ainda tem mais de 80 minutos para buscar o resultado. 1-0 Palmeiras, gol de Rogério no primeiro minuto do primeiro tempo. Zé Maria cobrando a falta para o Palmeiras. Palmeiras tem bons cabeceadores. Olha a chance! Gol! É do Palmeiras! César Sampaio de cabeça. O Palmeiras faz 2-0. De novo, a cobrança do Zé Maria. Cabeçada na entrada da pequena área, no canto. Para você curtir mais uma vez. Palmeiras 2, Corinthians 0. César Sampaio. Daniel de Paula, 5 minutos, 2-0. Será que os jogadores de defesa do Corinthians ouviram o apito do árbitro de que o jogo já começou? Não é possível. Uma bola levantada na área, uma jogada simples do Palmeiras, é a principal arma do Palmeiras há anos. E o João Carlos toca na bola, o César Prates não sobe para tentar interceptar. O que acontece? Fica fácil para o César Sampaio, que é um especialista. O Palmeiras está na dele, está jogando tranquilo, inteligente, tocando bola, conduzindo até quando pode. E se aventurando quando precisar daqui para frente, vai jogar nos contragolpes. Abre uma boa vantagem. Edilson bateu pro gol, foi travado pelo Galeano. Clima quente no campo, Luiz. Paulo Nunes e Rincon trocando cotoveladas. Carlos Lima e a reação no banco do Corinthians. 6 minutos, 2-0. Ninguém acredita no que está vendo, Luiz Carlos. E um detalhe curioso, o Augusto não escondeu ao longo da semana que estava nervoso, estava com aquele famoso friozinho no estômago de enfrentar o Palmeiras. Ele falhou no primeiro gol e cometeu a falta que originou o segundo. Temos apenas 6 minutos no primeiro tempo. 2 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. César Prates. Edilson. Marcação dura em cima dele. E a falta do César Sampaio. Só completando, Luiz, então, sobre o Rogério, ele que está há 3 anos no clube, chegou no 8 de setembro de 96, completa hoje 200 jogos com a camisa do Palmeiras. Esse é o 12º gol do Rogério desde que chegou aqui no Palmeiras, é o 2º dele no campeonato e o do César Sampaio, o 1º dele na competição. O Palmeiras que chega agora a 13 gols pró e tem 12 gols contra o time do Luiz Felipe Scolari. Fred Rincon. Pena na marcação. Rincon usa muito bem o corpo, tem grande habilidade. Está em grande forma o colombiano Fred Rincon. Mais uma vez eu tive a impressão que o Rincon deixou o cotovelo. Essa foi a reclamação dos jogadores do Palmeiras. É uma característica do Rincon desde que eu... Mas ele deu no pena, hein? Desde que eu lembro ele jogar, é sempre a mesma coisa. Na maioria das vezes ele comete falta, os árbitros quase nunca marcam. 2 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians aqui no Morumbi. César Prates. Ricardinho. Luizão, girou o artilheiro. A sobra de Marcelinho Marcos. Mais um escanteio para o Corinthians. Gramado molhado, choveu muito aqui em São Paulo. Dos carros. Vamos à informação no campo. E o Edemilson Pereira chama o Pena e olha também para o Rincon e diz que é a última. Vamos parar com isso, foi a declaração do árbitro do jogo para os dois jogadores. Marcelinho vai, tira a bandeira do escanteio. César Sampaio vai, aponta alguma coisa para o juiz. Aponta o Bandeira. o auxiliar, exatamente. O Bandeira está dando... Luizão tentou a cabeçada, tiro de meta para Marcos. O Valdeci Justiça alertou o árbitro, levantou a bandeira para alertar o árbitro que o Marcelinho tinha tirado a bandeira de escanteio do outro lado. Mas só que o árbitro Edilson Pereira de Carvalho não viu e os jogadores do Palmeiras tentaram alertá-lo sobre isso. O Corinthians quase chega à marcação do seu gol. Um gol que seria, na minha opinião, irregular, porque olha aí, tá aí a bandeira do escanteio, que é parte integrante do campo de jogo, não pode estar fora do local. Tenta mais uma vez o Palmeiras pela direita, sai o cruzamento na direção do Paulo Nunes. João Carlos faz o corte. Rincon.
9 minutos no primeiro tempo. Ricardinho com muito espaço. Ótima bola na direita. Edilson no mano a mano do jeito que ele gosta. Botou na frente. Edilson bateu cruzado. Marcos pulou, não tocou na bola. Tiro de meta para o Palmeiras. Grande jogada do Edilson. Vale a pena ver de novo. Entre as pernas do Júnior. Está numa grande fase. E lembrar, né, Luiz, que a confusão do Campeonato Paulista começou com os dois, né? Pena, Paulo Nunes, condição legal. Olha o terceiro. Gol! É do Palmeiras. Paulo Nunes. 10 minutos de jogo aqui no Morumbi. Palmeiras 3. Corinthians 0. Daniel de Paula. Olha, eu disse antes de começar o jogo a você, Luiz, e ao amigo assinante, que nunca um time em Palmeiras e Corinthians, em qualquer circunstância, vence na véspera. O Corinthians é muito superior, os números provam isso, só que o Palmeiras entrou para enfrentar o Corinthians, está numa situação difícil, entrou por tudo ou nada, não joga ofensivamente, não joga atabalhoadamente. O Corinthians passou atropelando todos os seus adversários, mas esqueceu que do outro lado tem um time altamente competitivo. É o que o Palmeiras está provando com esses 3 gols em 10 minutos, algo que jamais aconteceu na história deste clássico. Agora, é jogo para recorde, hein? Luiz. Vamos à informação no gramado. 5º gol de Paulo Nunes, ele é o principal artilheiro do Palmeiras no Brasileiro. E na comemoração aqui, o Luiz Felipe Scolari, olha o Corinthians. César Prates no cruzamento, Luizão, a bola passou por ele. Tentou de letra, Luizão. Insiste Edilson. Que grande jogo, Paulo Lima. E o Luiz Felipe Scolari chamou o César Sampaio, pedindo que ele alerte o árbitro sobre o comportamento do Rincon, que a toda jogada dividida está usando o cotovelo, principalmente em cima do centroavante Pena, que faz a sua estreia hoje no Brasileiro com a camisa do Palmeiras. Edilson com a bola dominada. Este é Alex. Edilson faz o corte. A sobra de César Prates. Vampeta pediu e recebeu. Giro habilidoso, Vampeta se livra da marcação. Bola para o Edilson. O passe foi interceptado. César Prates fazendo cruzamento para o Luizão. A sobra é de Marcelinho Carioca na grande área. Augusto vem, bate de primeira. Sport TV no Campeonato Brasileiro. Carlos Lima, e como é que está o clima no banco do Corinthians? Bom, aqui é o seguinte, a cada gol que o Corinthians perde, os jogadores socam aquela cobertura de acrílico que existe no banco. O Oswaldo de Oliveira só observa, não fala nada para o time. E é a primeira vez nesse campeonato que o Corinthians leva mais de 2 gols no jogo. O Corinthians tinha levado até agora 10 gols no campeonato. E a única vez que o Palmeiras marcou 3 gols nesse campeonato foi exatamente na estreia contra o Juventude no Parque Antártica, quando venceu por 3-1, 3 gols do Evair. 3 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. César Prates. Brasileirão 99, o toque no meio. Edilson divide, ganha. Marcelinho Carioca com espaço para o cruzamento, a cabeçada. Augusto subiu, cabeceou para fora. Marcos disse que o Augusto se apoiou. Tiro de meta para o Palmeiras. Vamos rever o lance. Sobe o Augusto, cabeçada para fora. Zinho, passando no meio de vários jogadores. Passe longo para o Pena, a bola acabou com o Dida. Marcelinho buscou o jogo, chamou o Luizão. Vampeta. Ricardinho. Zinho na marcação. Não vai dar para o Edilson. Daniel dizia há pouco que o Edilson era até agora o melhor jogador do Corinthians. Alex. Fernando Baiano, perdão, Luiz, vai entrar no Corinthians com a 18. João Carlos. Luizão pediu, recebeu na direita. Edilson mancando. Luizão percebeu, se apresentou para receber de volta. Fred Rincon. Palmeiras marca muito. Zinho cerca. Este é Vampeta.
Augusto passou no apoio pela esquerda. Marcação dupla em cima dele. Pena ajudando na marcação. E a bola é do Palmeiras. Não entendi o que ele marcou nesse lance. Não entendi. A menos que ele tenha marcado agora um toque do Augusto. Veja bem. Ele não marcou falta do Pena no Augusto. Olha. Mandou seguir o lance. Luiz. Deu a mão. Ah, segurou com a mão. Tá perfeito. Vamos ver o Edilson aqui. Tornozelo, Edilson, foi? Peraí. Tá pedindo para esperar um pouco, tirando a chuteira nesse momento. Vamos ouvir o Joaquim Grava. Tornozelo, doutor? É o entorce, o pé dele ficou preso na grama e torceu. Passamos dos 25 no primeiro tempo. O Palmeiras fez 3-0 em 10 minutos. Nenê. Zé Maria perdeu a dividida. Ricardinho ganhou na raça, na vontade. Marcelinho, cruzamento. A bola passa na frente do Fernando Baiano. Fernando Baiano entrou no lugar do Edilson. Você confirma a alteração. A bola é de Vampeta, que chama Luizão. Passou como quis pelo Galeano. A jogada para cartão. Não tivemos até agora nenhum cartão amarelo no jogo. Esse será o primeiro. Amarelo para Galeano aos 25. Corinthians tem levado alguma vantagem nessas bolas cruzadas na grande área. Momento de perigo. Ricardinho, bola fechada. Mais uma cabeçada que sai em tiro de meta para Marcos. Fica se lamentando o Nenê. Reveja. Bola na cabeça dele. Cabeçada para fora. 3 para o Palmeiras. 0 para o Corinthians. Está totalmente livre o Zinho na esquerda. Ele começou jogando como ponta esquerda no Flamengo. E hoje é praticamente volante do Palmeiras. Pena, bonita jogada, travado na hora do chute. Olha o Alex, driblou de, olha o quarto! Gol! É do Palmeiras! Alex, na jogada individual, driblando Dida. Vibração dos reservas. A jogada começou com o Pena, travado na hora do chute. Tá tudo dando certo pro Palmeiras. A bola acabou no pé do Alex, que com categoria tirou o Dida e bateu pro gol. Paulo Nunes ainda tocou na bola. Vamos ver se na súmula o gol vai pro Alex ou pro Paulo Nunes. Reveja, o Paulo Nunes toca antes da bola entrar. O Alex consegue o drible, o Paulo Nunes toca antes que a bola entre. Um leve toque. 4 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. Daniel de Paula. Se o auxiliar número 2, Marinaldo Silvério, estiver atento e o árbitro também percebeu, o gol deve ser creditado ao Paulo Nunes. Mas isso é só pro forma, porque o gol todo foi do Alex. O Pena começou bem a jogada, eu já disse que ele tem personalidade, já mostrou isso inúmeras vezes neste jogo. E começou a jogada. Como você disse, tudo deu certo para o Palmeiras, está dando certo para o Palmeiras. E ele chega à marcação do quarto gol, que, na minha opinião, torna irreversível a participação do Corinthians no jogo, porque já estamos com 33 minutos. 3-0 em 10 minutos, mais 20, o Palmeiras faz o quarto gol. O Corinthians, mesmo mostrando força, tentando reagir de uma forma técnica organizada, não vai conseguir, na minha opinião, reverter 4 gols num clássico como esse. E o time parece ter sentido o baque. O César Prates errou o passe para o Fred Rincon. Paulo Lima. Aqui embaixo, na mesa da comissão de arbitragem aqui, o árbitro reserva confirmou, na opinião dele, também na nossa visão, gol de Paulo Nunes. Se for anotado o gol para Paulo Nunes, será o 6º dele no Campeonato Brasileiro. E quem tinha desconfiança que o Pena jogava bola, hein? Tá confirmado, hein? Bom jogador esse Pena, e o Luiz Felipe acreditou bem na entrada dele hoje. E como é que está o banco do Corinthians? Carlos Lima. O que o Oswaldo mais pede para os jogadores é calma. Não dá para falar outra coisa. Ele está pedindo calma faz 10 minutos. 34 no primeiro tempo. 0 para o Corinthians, 4 para o Palmeiras aqui no Morumbi. Ricardinho.
Marcelinho, Augusto fez a ultrapassagem, pediu, recebeu. Zé Maria na marcação, a bola pega no Zé Maria. Lateral para o Corinthians. Fred Rincon. Vampeta divide, Luizão, bola toca no Vampeta, não chega no César Prates. Zinho, em contra-ataque do Palmeiras. Pena caiu. Dividiu com o João Carlos, que vai receber cartão amarelo. Olha, Luiz e Daniel, esse Pena está infernizando tanto a defesa, que agora confirmado o cartão para o João Carlos, que o Rincon já deu nele sem bola, já deu fora do campo. O Rincon agora vai pressionar o árbitro. E olha lá, tá o Rincon. Olha o Rincon pressionando. O Pena estava do lado de fora e voltou para ser atendido dentro do campo. O Pena infernizando a defesa do Palmeiras. Agitado Fred Rincon. Nenê. Roque Júnior. Nenê. Vampeta. Vai para César Prates. Luiz Felipe Scolari já ganhou a Copa do Brasil, a Copa Mercosul, torneio Maria Quitéria, o Troféu Naranja e a Libertadores da América. São os 5 títulos de Filipão comandando o Palmeiras. Sport TV no Campeonato Brasileiro. Escanteio para o Corinthians, cobrança aberta na direção do Luizão. Augusto sobe de cabeça. Tiro de meta para Marcos. Você está revendo a cobrança do Ricardinho. Bola abrindo. E a cabeçada do Augusto. Daniel, a gente poderia falar que o Palmeiras chega com perigo e faz. E o Corinthians perde as suas melhores oportunidades. É o que está acontecendo no jogo, né, Luiz? O Palmeiras é um time, como a gente já ressaltou várias vezes aqui, muito mais inteligente, muito mais tranquilo. Não se impressionou com a campanha que o seu adversário vem fazendo no Brasileiro. E sabia que jogando seriamente, jogando, se entregando, você vê o Paulo Nunes jogando no campo de defesa, defendendo e partindo rapidamente para o ataque. Olha o Pena marcando aí, mordendo na lateral, vindo buscar na intermediária a marcação. Isso é seriedade. O Corinthians começou muito passivo, tomou 2 gols em 5 minutos, mais um em 10. Aí a casa caiu. Augusto. Insiste o Corinthians. Júnior tira. Este é Zinho. Sai jogando bem na direita. Zé Maria vem com a bola dominada. O Rogério cai bem aberto na ponta direita. Alex, Paulo Nunes e Pena acompanham pelo meio. Rogério trabalhando com o Zé Maria. O ataque do Palmeiras é perigoso. O cruzamento para o Paulo Nunes. Dida. O Dida é um goleiro de 1,95 m, porque essa bola chegaria no segundo pau no Paulo Nunes. Temos quase 47 minutos. Fechava aqui atrás do Dida o Paulo Nunes. 0 para o Corinthians, 4 para o Palmeiras. De Pena, condição legal. Alex está livre no meio. Pena na jogada individual. Foi travado na hora do chute. Júnior faz o cruzamento para o Alex. A bola não chega nele. Insiste o Palmeiras. Zé Maria, toma cruzamento. Agora sim, havia o impedimento do Pena. Pena poderia ter tocado essa bola para o Alex. Agora foi um individualismo excessivo do camisa 9 do Palmeiras. Acaba o primeiro tempo aqui no Morumbi. 0 para o Corinthians, 4 para o Palmeiras. Tem uma explicação para essa goleada assim? Não tem explicação não. Isso é uma outra situação de que apareceu de oportunidade no primeiro e segundo momento, foi aproveitada melhor por nós do que pelo Corinthians. Tá certo então, técnico Luiz Felipe Scolari. Começam as emoções do segundo tempo, saída do Corinthians. Vamos a outras do Corinthians. Carlos Lima. O Corinthians que não mexeu, Luiz. A bola já está rolando. Uma rápida palavra do Oswaldo. Rapidamente, o que dá para pedir num momento como esse no intervalo, Oswaldo? Só tranquilidade, porque a equipe, inclusive em termos de ataque, estava jogando muito bem, foi se desequilibrando a cada gol e aconteceu o que aconteceu. Você acha que ainda dá para empatar? Como eles fizeram 4 gols, nós também podemos fazer, né? São os primeiros movimentos do segundo tempo. E o Corinthians tem um aliado de peso. A torcida do Corinthians começa o segundo tempo tentando empurrar o time. Lembra um pouco, Luiz, a situação da final do Campeonato Paulista, em que o Corinthians conseguiu um resultado expressivo no primeiro jogo da decisão, marcando 3 a 0 com 2 gols aos 45 e aos 47 do segundo tempo.
E com essa vantagem, praticamente já tinha uma mão na taça. Mas o Palmeiras lutou bravamente no segundo jogo, só que eram 90 minutos. E o Palmeiras não erra tanto quanto o Corinthians. Por isso eu não acredito muito naquela análise que o Oswaldo Oliveira fez agora com o Carlos Lima. Aí você vê Fernando Baiano, esperança de gols da torcida do Corinthians. Ele entrou no primeiro tempo no lugar do Edilson, que saiu machucado. Marcelinho no seu ritual, conversando com a bola. Aí está Marcos. Marcos e Dida foram companheiros na seleção brasileira de juniores em 92. Marcos quase no meio do gol. Aí você vê Fred Rincon. Momento de expectativa aqui no Morumbi. Marcelinho batendo falta para o Corinthians. Tiro de meta para Marcos. Por esse ângulo a gente vê que a bola passou mais ou menos 1 metro da trave e o Marcos estava no lance. Brasileirão 99. Todo o clima de um grande jogo, todos os detalhes. Paulo Lima trazendo as notícias do Palmeiras. Carlos Lima, o clima no banco do Corinthians. 0 para o Corinthians, 4 para o Palmeiras. Rincon. Vampeta. Prendeu demais o Vampeta. Luxemburgo tem reclamado disso, que o Vampeta às vezes prende muito a bola. Tem que ver também que os seus companheiros estavam muito bem marcados e ninguém se desmarcou, né? A falta do Edilson é essa. Rogério. Alex. Daí pra Zinho. Pena. Bonita tabela, Zinho. Voltou a jogada, deu um presente para o Marcelinho. Esperto na antecipação, Galeano. Esse é Roque Júnior. Zé Maria. Rogério. Zinho, tem o Júnior na esquerda. Marcação do César Prates. Júnior caiu. A bola fica com o Corinthians. E fica sentindo o Júnior. Vamos ver o lance. O toque do César Prates. E na hora que ele caiu, ele bate com o bico da chuteira na grama. Mas já se levantou o Júnior. Vai se levantando agora, lentamente. Fernando Baiano. Em boa condição, perdeu um pouco de ângulo. Escanteio para o Corinthians. E se tiver algum problema com o lateral esquerdo Júnior, o técnico Luiz Felipe Scolari, só tem 2 opções pelo sistema defensiva. O zagueiro Gilmar Lima, que ainda não fez a sua estreia, também veio do Rio Branco de Americana, e Thiago, que normalmente joga no meio campo. 0 para o Corinthians, 4 para o Palmeiras. Este é Marcelinho Carioca no cruzamento. Zinho e Rincon. O colombiano volta a jogada com o Vampeta. Temos 4 minutos no segundo tempo aqui no Morumbi. César Prates. Augusto. Paulo Nunes. Fazendo bem o corte para o Palmeiras. Pena pede no meio, Paulo Nunes já viu, faz o lançamento para o Pena. Na velocidade entre os 2 zagueiros, João Carlos chega bem na jogada. Dida. Vai para Nenê. Corinthians é o atual campeão brasileiro e é líder do Brasileirão 99. Palmeiras chegou a esta partida na 18ª posição. 0 para o Corinthians, 4 para o Palmeiras. Júnior faz a proteção. Tiro de meta para Marcos. E no ano passado o Corinthians também perdeu para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. 3-1 aqui mesmo no Morumbi. E a campanha do Palmeiras até agora, você falar da 18º lugar, 8 jogos, até agora 9 pontos ganhos, são 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas no Brasileirão. Ainda a respeito de confrontos, números dos confrontos.
Corinthians e Palmeiras em campeonatos brasileiros já disputaram 21 jogos com 5 vitórias do Corinthians, 6 vitórias do Palmeiras. Aconteceram 10 empates. Nenê se antecipa, Zinho ganha. De novo Zinho. Tentava o Alex na frente. Nenê fez o corte. Rincon toca com Marcelinho. Fernando Baiano cai pela esquerda. Luizão pede na direita. Vampeta pediu o apoio do César Prates. César na jogada individual, bateu cruzado. Boa defesa do Marcos. Zé Maria, Rogério, que jogada bonita. Palmeiras vai mantendo a posse de bola, vinha mantendo a posse de bola, mais de 1 minuto. Luizão ajudando a defesa. Rincon. César Prates. Lembrando que tivemos apenas uma alteração até agora no jogo, a entrada do Fernando Baiano no lugar do Edilson, que saiu machucado ainda no primeiro tempo. Bola para Fernando Baiano. Passamos dos 15 minutos no segundo tempo. Rincon. Marcelinho. Tentativa pela entrada da área com o Vampeta. A bola não chega no Marcelo. Vampeta faz falta dura no Zinho. Vamos ver a comparação do Ricardinho com o Zinho. Ricardinho levantou 5 bolas, uma tentativa de jogo aéreo do Zinho, uma finalização de cada jogador. Daniel de Paula, quem está melhor? Ricardinho ou o Zinho? O Zinho. O Ricardinho, quando mais o Corinthians precisou do Ricardinho, foi no primeiro tempo, enquanto ainda tinha Edilson se movimentando bastante. O Ricardinho é o jogador de criação ao lado do Marcelinho. Ele se escondeu na marcação. É bem verdade que foi bem marcado, lógico. Mas ele teria que ter criado opções ou dificuldades para o seu adversário. Não o fez. César Prates, longe do gol do Palmeiras. Ao contrário do Zinho, que além de ser o primeiro marcador do time a partir do meio campo, é um jogador que rouba muito bem a bola e sai distribuindo com muita qualidade. E se apresenta lá na frente para fazer assistências, passes, cruzamentos, enfim. O Zinho é um jogador hoje muito mais completo do que o Ricardinho. Pena. Tirou o César Prates. Tá valendo o lance. Luizão ganhou na raça pela direita. Insiste Luizão na grande área, desarmado. E o último toque foi do jogador do Corinthians. O auxiliar dá escanteio. Júnior reclama. O Júnior poderia sair jogando, tentar um chute lateral. Fez a opção por deixar a bola sair, por achar que o último toque tinha sido do Luizão. Vamos rever. Ela pode ter tocado no pé do Luizão. Marcos sai do gol. Sampaio. Alex. Zinho. De novo César Sampaio. Pena. Tentava o Alex na frente. Agora sim. Conseguiu o passe para o Alex. Boa antecipação do Nenê. Marcelinho Carioca. Fernando Baiano corre pelo meio. Vampeta. Ricardinho divide. Na sequência, Augusto toca para Fred Rincon. Marcelinho, ótima deixada. César Prates, vem o Corinthians. Marcelinho na entrada da área. Consegue o toque para o Ricardinho. Bateu para o gol, bateu para fora. Saiu jogando mal o Marcos. César Prates. Corinthians continua tentando o seu primeiro gol. Ricardinho. Brasileirão 99, o líder vai perdendo para o 18º colocado até o início desta rodada. Falta por trás de Fred Rincon. Tá só com o amarelo na mão, Edilson. O Rincon não precisa usar desse extremismo. Ele está descontrolado já desde o primeiro tempo. Olha o Edilson com o Luiz Felipe aqui, ó. O Rincon com o Luiz Felipe. Está descontrolado, está provado o que eu falei. E o Rincon cuspiu no Paulo Nunes. É
Antes do jogo você me perguntava se haveria algum risco de um problema quando tivemos na final da Paulista. Eu dizia, não, tenho quase certeza que não vai haver nenhum tipo de problema. Mas o Rincon está quase que tirando. Ele vai expulsar o Rincon já, hein? Ele deixou a perna para atingir o Rogério. É isso, Paulo? Agora desculpa, Daniel, mas é que o Luiz Felipe já chamou o Jackson aqui. E daqui a pouquinho a primeira alteração no Palmeiras. Segundo tempo, 22 minutos, 4 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians aqui no Morumbi. Alex ganhou, Zinho com a sobra. De novo Alex. Júnior. Que a torcida do Palmeiras provoca sempre, gritando olé, olé. A última vez que o Corinthians perdeu de 4 para o Palmeiras foi no torneio Rio-São Paulo do ano passado. 4-2 em Presidente Prudente. O técnico era Vanderlei Luxemburgo. Zinho. Prendeu. Consegue boa distribuição de jogo. Revolução mal feita para o Zinho. Nenê tirando mais uma. Júnior toca de cabeça. Galiano. Marcelinho aperta. Sai jogando com personalidade Galeano. Zé Maria. Paulo Nunes. Paulo Nunes vai provocar. Pelo visto, Paulo Nunes vai prender a bola, vai tentar os dribles. Rogério. João Carlos na cobertura. Augusto se livra da marcação do Zé Maria. Esse é Ricardinho. Daí para Vampeta. Bota a velocidade, foi puxado pelo Zinho, se livra da falta, Vampeta. Distribui o jogo na direita, Marcelinho. Faz o cruzamento, Luizão com gol vazio. Gol! É do Corinthians! Luizão! Marcos saiu, foi traído pelo toque de cabeça do Galeano. 1 para o Corinthians, 4 para o Palmeiras. Você está revendo o gol de Luizão. Daniel de Paula. Prêmio para o Luizão, que foi o homem que buscou toda vez que a bola chegou nele, ele procurou acertar, acertou na maioria das vezes. Numa encontrou o Marcos com 1 minuto e 40 de jogo, logo após o gol de abertura do placar. E na outra, o Rogério salvou agora há pouco uma outra cabeçada em cima da linha. Agora ele acertou, fulminante a cabeçada. Belo gol do Corinthians e também uma bela assistência do Marcelinho. 10º gol do Luizão no campeonato, é o vice-artilheiro, 1 atrás do Alex Alves do Cruzeiro, 25º gol do Corinthians. E já está no jogo o Jackson, número 15 no lugar do Pena, número 9. E Paulo Lima, qual foi a bronca que o Filipão deu no Roque Júnior? A bronca maior é no lateral Zé Maria. Ele entende que na jogada que teve o contra-ataque, o Zé Maria se mandou para o ataque, a jogada era toda pelo lado direito, virou a jogada e, consequentemente, houve essa modificação no sistema defensivo do Palmeiras, originando o gol primeiro do Luizão, primeiro do Corinthians. O Zé Maria ficou olhando, não entende nada, e o Luiz Felipe não para de dar bronca nele. E também, é claro, no Roque Júnior pela falha aqui do lado direito de marcação. Temos quase 26 minutos. 1 para o Corinthians, 4 para o Palmeiras. Daniel de Paula, ainda há tempo para uma reação? É difícil, Luiz, porque o Palmeiras erra muito pouco. Você vê que esse lance que originou o gol, claro, houve o erro do Zé Maria, que o Filipão citou aqui, mas foi aqui praticamente no campo de ataque. Deveria ter acompanhado rapidamente na volta, ou então deveria ter alguém cobrindo, mas é que o Rogério também está apoiando muito, como praticamente um lateral ali pela direita. E o Palmeiras acaba ficando desguarnecido. Com 4-0 no placar, achou que poderia se entregar ao ataque para tentar uma goleada histórica sobre o Corinthians. Não é bem assim, não. E aí o Galeano tentou tirar a bola, não conseguiu, caiu na cabeça do Luizão. Rincon, Augusto, Campeonato Brasileiro 1999. Um grande clássico regional para você. Uma enorme rivalidade envolvendo Palmeiras e Corinthians. Vai dando Palmeiras, mas o Corinthians não se entrega nunca. Marcos tirando. Lembrando que o Palmeiras fez 3-0 em 10 minutos. Depois chegou a 4-0 ainda no primeiro tempo. Jackson. Alex. Esperou a ultrapassagem do Jackson, tocou para o Paulo Nunes. Júnior foi revelado pelo Vitória da Bahia.
Alex pode até bater de fora. Tentou a tabela com o Paulo Nunes. Rogério. Sai o chute. Sport TV no Campeonato Brasileiro. Palmeiras de Luiz Felipe finalizou apenas uma vez no segundo tempo. Corinthians já tem 24 finalizações no jogo. A todo instante os números do Scout exclusivo Sport TV. 32 no segundo tempo. Augusto. Vaiado pela torcida do Corinthians. Boa bola para o Vampeta no meio. Ganha Roque Júnior. Zinho. Falta de Fred Rincon. De novo a falta do Rincon no Zinho. O colombiano não gostou. E o técnico escolar chama Thiago. Thiago, número 14, jogador de meio campo. Daqui a pouquinho vai aparecer na equipe do Palmeiras. Provavelmente no lugar do César Sampaio, que ficou algum tempo parado e voltou hoje ao time. E o técnico Oswaldo de Oliveira não tem nenhuma opção ofensiva no banco. Ele entrou com o Fernando Baiano devido à contusão do Edilson e agora apenas jogadores de meio, como o Edu e o Luiz Mário, além do volante Gilmar e o zagueiro Márcio Costa e o lateral direito Índio. Dida. Augusto. Agora bastante vaiado pela própria torcida do Corinthians. César Prates. Ricardinho. Vai sair Alex no Palmeiras, número 10. Alex vai deixar o jogo com a 10 e vai entrar o Thiago com a 14. Marcelo. Vampeta. Passe forte para o Luizão. Quase 38 no segundo tempo. 1 para o Corinthians, 4 para o Palmeiras. Bola perigosa, Marcos tirando. Sport TV no Campeonato Brasileiro. Rincon faz a inversão de jogada. César Prates. Todo o time do Palmeiras recuado. Só o Dida no campo do Corinthians. Ricardinho. Rincon. Marcelinho pediu. Toque na direita para Luizão, o autor do gol do Corinthians. César Prates. João Carlos. Augusto. Agora o Oswaldo de Oliveira perde a paciência com César Prates, que não cai pelas laterais e insiste na jogada diagonal. Falta perigosa a favor do Corinthians. Você reviu o lance. Marcelinho batendo falta. Temos 39 minutos no segundo tempo. Marcelinho contra Marcos. Marcelinho bateu. Escanteio. Defesa prudente do Marcos. Bola escorregadia, molhada. Escanteio. Brasileirão 99, cobrança no primeiro pau. Insiste o Corinthians, Marcelinho Carioca. Outro cruzamento. Marcos sai do gol e a bola é dele. Thiago. Jackson pediu na frente. Passe ruim, passe errado do Thiago. Augusto. Daí para Ricardinho. Chamando a velocidade do Fernando Baiano. Marcos saiu do gol. Foi driblado. Fernando consegue o cruzamento. A bola não chega no Luizão. Errou o tempo de bola. Calculou mal o Marcos. Marcelinho.
Bola permanece com o Corinthians. 1 para o Corinthians. 4 para o Palmeiras. Vai pedir a bola, hein? Fim de jogo aqui no Morumbi. Grande vitória do Palmeiras, especialmente pelo primeiro tempo. 4 para o Palmeiras, 1 para o Corinthians. Sport TV no Campeonato Brasileiro.